Não há morte em Cristo. Colossenses 3, verso 2. Ponde as vossas afeições nas coisas lá do alto e não nas da terra. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado único de um homem, Adão, trouxe a morte a toda a humanidade. Deus prometeu a Adão em Gênesis 2, verso 17: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O princípio da morte foi introduzido no mundo quando Adão pecou e reina na terra desde então. Você entende isso? Todo cemitério, toda lápide é evidência da disseminação e domínio do pecado desde os tempos de Adão. Agora, o que é importante notar é que o pecado único do homem Adão trouxe a morte a toda a humanidade, e também o ato único do Redentor removeu as ofensas daqueles que o aceitam. Pense neste versículo. Colossenses 3, verso 3. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você entender este versículo, não terá medo da morte, pois estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você realmente entende o que este versículo significa? Minha vida está escondida em Cristo em Deus. Paulo trata de um dos aspectos básicos da vida cristã. Os crentes estão em união com Cristo. Somos um com Ele. A união com Cristo significa que Ele é o capitão da nossa salvação. Ele é o seu advogado junto ao Pai. Para entender quão importante é ter Jesus Cristo como seu advogado, você primeiro precisa entender Satanás e o que ele está fazendo e o caso que ele está apresentando a seu respeito. Satanás é o acusador dos irmãos. Você já esteve em tribunal e já viu um promotor fazendo o trabalho dele? Imagine um promotor apresentando seu caso ao juiz, ao júri e à plateia. Esse promotor não poupa esforços. Ele faz o melhor possível para conseguir a condenação do réu que está em julgamento. Ele apresenta seu caso, testemunha após testemunha, evidência após evidência. É quase como se o promotor tivesse uma rixa pessoal contra o réu. Não estou dizendo que os promotores são Satanás de forma alguma. Estou dizendo que a Bíblia descreve Satanás como o acusador dos irmãos que os acusa dia e noite. Ele é descrito como aquele adversário, e essa é a natureza de Satanás. Essa é a natureza do diabo, o maligno, o pai da mentira. Pelos diferentes nomes de Satanás, podemos entender a própria natureza de Satanás. Ele é aquele que busca e destrói. Ele é aquele que atormenta e persegue. O diabo é aquele que acusa, e é isso que ele faz com você. Ele aponta o dedo e lança acusações, assim como um promotor, e todas as suas acusações são verdadeiras. Satanás não está mentindo. Ele está dizendo a verdade crua e dura sobre você. Sim, ele está. Você é um ladrão porque já roubou antes. Você é mentiroso porque já mentiu antes. Satanás está acusando você e declarando a completa verdade sobre você. Ele está vindo com recibos e evidências a seu respeito. Um homem cometeu adultério, sabendo muito bem que era um pecado, e até mentiu sobre isso. Ele é culpado. Uma mulher orou a Deus e prometeu que nunca cometeria esse pecado novamente. 10 dias depois, apenas 10 dias depois, ela quebrou sua promessa e cometeu exatamente o mesmo pecado novamente. Ela é culpada. Dentre muitos outros pecados que cometemos durante uma vida, Satanás sempre irá querer nos acusar. Esse é o papel dele, o de acusador. Satanás tentará conseguir sua condenação. No entanto, você tem um Salvador. No entanto, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não importa quão forte seja o caso de Satanás, não importa quanta evidência ele tenha coletado contra você, você tem um advogado junto ao Pai, um advogado que conhece toda a terminologia correta, um advogado que se levantará por você em seu nome. E você sabe o que é um pensamento impactante? O pensamento impactante é que o seu advogado, Jesus Cristo, o justo, concorda que você é realmente culpado, e ele concorda que todas as evidências mostram e provam que você é culpado. Mas o Senhor Jesus Cristo destaca que ele satisfez o julgamento.
Ele pagou o preço pelos seus pecados e transgressões. E por essa razão, na medida em que Deus está preocupado, todo o pecado que você e eu já cometemos, passado, presente e futuro, foi tratado pontualmente na cruz. A salvação não é através da sua pequena lista de moralidade ou sua pequena lista de fazer e não fazer. A salvação é por meio de um homem, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, pois, para o santo em Deus, crente nascido de novo, sua vida está escondida com Cristo em Deus. E haverá um momento em que você se desfará da corrupção e vestirá a incorrupção. Um momento em que você dirá adeus ao temporal e olá ao eterno. Haverá um momento em que Deus nos chamará para casa, e esta carne voltará para o solo de onde veio. Mas quando isso acontecer, não é o fim para um crente, porque sua vida está escondida com Cristo em Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim jamais morrerá. Estas são as palavras do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Jesus não significa, é claro, que o crente não morrerá fisicamente. Lázaro estava morto na época e milhões de seguidores de Jesus morreram desde então. Mas ele quer dizer que não morrerá no sentido em que a morte tem significado eterno. O crente nunca morrerá, mas simplesmente fará uma transição instantânea de uma vida antiga para uma nova vida, dando um passo de um lado para outro, cruzando uma linha. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo parecem morrer, mas ainda assim vivem. Eles não estão na sepultura, estão para sempre com o Senhor. A morte não pode matar um crente, só pode conduzi-lo a uma forma mais livre de vida. Costumamos olhar no espelho e pensar que este corpo é o verdadeiro você, mas isso não é o verdadeiro você de forma alguma. Seu espírito é o verdadeiro você. Este corpo é pó e desaparecerá. E se você olhar para as rugas em seu rosto, a flacidez de sua pele, as dores em seu corpo, são todos sinais de que este corpo está desaparecendo como é, e que um dia este corpo irá para o túmulo. Mas este corpo não é a sua vida. Sua vida está escondida em Cristo. E a morte é algo que muitas pessoas temem, porque a morte é algo que assombrou e perseguiu a humanidade. Mas como filho de Deus, você precisa saber e lembrar que sua vida está escondida com Cristo em Deus. No momento em que você morre, será recebido nas mãos do Senhor, e Jesus o confessará diante de seu Pai e de todos os santos anjos. Este é um tema que vemos na Bíblia. Jesus confessando indivíduos diante de Deus, o Pai, e de todos os anjos no céu, realmente traz lágrimas aos meus olhos. Porque eu não acho que temos as palavras ou mesmo a expressão para transmitir as emoções de como você se sentirá. Jesus, o advogado, confessando você a todo o céu. Mateus 10, verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. Apenas imagine como você será tocado, imagine a emoção que você sentirá. Jesus o considerando como uma de suas ovelhas. Muitas pessoas abrem a boca para todos e dizem: eu sou uma boa pessoa. É por isso que o Evangelho ofende as pessoas, porque a mensagem do Evangelho é muito direta. Nos diz diretamente que somos pecadores, mas este mundo vai querer que você olhe para si mesmo e para sua própria bondade. Eles acreditam na mentira do diabo de que você não precisa da mensagem da cruz. Portanto, a mensagem da cruz é tolice para eles. Infelizmente, existem fiéis que ficarão surpresos com o dia do julgamento, porque estão focando e se vangloriando de si mesmos, em vez da mensagem da cruz. Eles são tão santos que merecem ir para o céu. São tão santos que o céu não é o paraíso sem eles. São tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar diante de Deus sobre quão bons são. Muitos não são seguidores de Cristo, mas sim seguidores da religião. Não são filhos de Deus, mas sim filhos da religião. Permita-me dizer isso mais uma vez. São tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar diante de Deus sobre quão bons são.
Isso não te lembra da parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14? Ele contou esta parábola a certos que confiavam em si mesmos, que eram justos e desprezados pelos outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu se levantou e orou assim consigo mesmo: Deus, eu te agradeço por não ser como esses outros homens, extorsionários, adúlteros, injustos, ou mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo o que possuo. E o publicano de longe não levantou tanto quanto os olhos para o céu, mas bateu em seu peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu lhe digo que este homem desceu para sua casa justificado em vez da outra, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Você vê este fariseu se exaltando. Ele teve a audácia de se vangloriar diante de Deus sobre si mesmo. Mas observe que Paulo disse: a única coisa da qual posso me orgulhar é de Cristo. No entanto, este fariseu, com todo o seu orgulho e autoimportância, estava dando uma palestra a Deus sobre o quão bom ele é. O fato é, precisamos de Cristo, precisamos do seu amor, mas para isso precisamos reconhecer que, em Cristo Jesus, somos todos culpados diante de Deus. Mas o Senhor, em sua misericórdia, satisfez o julgamento pelos nossos pecados na cruz. A salvação não vem por meio de nossos esforços morais, mas através do sacrifício redentor de Jesus, em quem encontramos refúgio e perdão. Lembre-se de que sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, e a morte não é o fim para aqueles que creem. Quando chegar a hora de enfrentarmos a eternidade, seremos recebidos nos braços amorosos do Senhor, e Ele nos confessará diante do Pai e dos anjos celestiais. Diante dessa verdade transformadora, faço um apelo sincero a você. Arrependa-se e entregue sua vida a Cristo Jesus. Reconheça sua necessidade de um Salvador, aceite o perdão que Ele oferece e permita que Ele guie seus passos. Em Jesus, encontramos a verdadeira vida e a esperança eterna. Se você deseja aceitar a Cristo, comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.